A gente já está recebendo aqui, já está se assentando no nosso estúdio, o deputado estadual, nosso entrevistado do dia, Emerson Bacil. Deixa eu só arrumar aqui, deputado, porque a câmera não está muito bem em você. Eu vou arrumar enquanto eu te dou boa noite. Boa noite. Boa noite, Luciane. Boa noite a todos os nossos ouvintes, telespectadores também. Prazer, uma satisfação estar aqui com vocês. É uma satisfação também recebê-lo aqui no nosso estúdio, deputado. Essa é a tua câmera, se o senhor quiser dar um oi aí para o nosso espectador, para quem está vendo a TV Tamandaré, em qualquer uma das plataformas. E eu vou começar já perguntando direto para o senhor. O senhor é advogado, é primeiro mandato, está na luta. Exatamente. Pegou o mandato num momento complicadíssimo, né, de pandemia. Apenas, vamos dizer que apenas um ano de vida normal, né? Até porque nós assumimos em fevereiro de 2019 e a pandemia ela começou a dar indícios da sua atuação aqui no dia 18 de março. Então, um ano apenas e de lá para cá uma superação atrás da outra em relação aí a nós nos adaptarmos, né, no cotidiano e também na política, porque muita coisa deixou de ser tão importante e passou outras situações a ser mais importantes ainda. Então é um aprendizado nesses um pouco mais de um ano que nós estamos nesse momento de pandemia. Bom, nesses primeiros momentos, né, Emerson, como é que foi? Pode ficar à vontade, viu? Porque a gente tem um distanciamento. Se achar melhor ficar, pode ficar bem à vontade aqui. Nesse primeiro ano de atuação, como é que foi o Emerson Bacil ali na Assembleia Legislativa? Quais os passos que foram dados? Antes da pandemia, Antes da pandemia, no primeiro olha, que ano ali. saudade, né? 2019 foi muito especial porque nós tivemos muitas ações. Vou citar uma delas dentro da nossa comissão, na qual eu sou presidente, Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Ensino Superior. Nós trouxemos o ministro Marcos Pontes, o astronauta, o primeiro astronauta sul-americano, né? E ele é aqui do nosso querido Brasil. Trouxemos eles para Curitiba, fizemos uma reunião junto com o governo, com a Assembleia, e demos a ele o título de cidadão paranaense, né? Por tudo que ele representa, né? Assim, o que eu vejo do trabalho dele, da vida dele, alguém que aos 14 anos trabalhou na ferrovia e chegou ao espaço, então é uma referência, tenho certeza que é uma referência e tem feito um grande trabalho no Ministério de Ciência e Tecnologia. E, claro, outros assuntos que nós abordamos, destacando a agricultura, o pequeno agricultor, situações que nós entendemos pertinentes na defesa. Nós criamos o Bloco de Incentivo à Erva Mate, que é algo que está aí na nossa bandeira. No século XVIII foi 85% dos impostos era arrecadado pela erva mate. Também a questão do pinheiro araucário, um trabalho que nós iniciamos no primeiro ano. E eu vejo que tivemos aí grandes avanços com audiências públicas. Quando acreditávamos que a situação ia começar a desenhar, né, veio a pandemia, mas nos mostrou também que nós temos que aprendermos a superar, a nos superarmos, né? Aliás, né, muitos se reinventaram, deputado, Sim. exatamente por conta dessa pandemia. Agora, ciência e tecnologia é, sem dúvida, um ponto fundamental também de debates e de discussões nesse momento de pandemia. Como é que o senhor tem levado esse trabalho, até imaginando também nas pesquisas científicas? Nós temos aqui a Universidade Federal do Paraná avançando com relação à vacina. Como é que o senhor está vendo tudo isso? Eu vejo que nós temos uma grande perspectiva e ainda o Brasil pode mostrar seu protagonismo com relação à vacina. Entendo que está tendo investimentos, está tendo a pesquisa. O ministro já há algum tempo ele mostrou, né, já anunciou em relação a termos uma vacina 100% brasileira. Isso está avançando também. A UFPR é uma referência no sentido de pesquisa, assim como a Embrapa também. Nós temos grandes centros de pesquisas e o Paraná realmente ele se destaca por ter esse trabalho de inovação, né? Hubs importantes. Nós temos aí agora a lei da inovação, né? Já tivemos, estamos discutindo essa lei que vai
unir, né, o público e o privado, essa parceria tão importante, né? Temos aí, somos um dos estados que temos grandes startups que se destacaram no Brasil, temos municípios que realmente são verdadeiros polos de pesquisa, e nós temos que mostrar isso para o país, né? Foi o que nós fizemos lá no início, antes da pandemia, mostrar essa sinergia que o Paraná tem. É claro que pós-pandemia muitas situações tiveram mudanças, mas eu entendo que é um polo de tecnologia o estado do Paraná. Nós temos aí destaque a cidade de Londrina, que se destaca muito, Pato Branco, e nós podemos criar outros polos de pesquisa no estado. Mas é claro, né? Infelizmente nós estamos nessa pandemia, mas queremos passar o mais rápido possível e voltar a esses trabalhos, assim como a gente também tem uma forte sintonia com as universidades estaduais, dentre Quando o elas senhor falou sobre Londrina, já me veio a UEL na a cabeça, UEL, por exatamente. ser Eu uma grande estive universidade alguns de dias lá. atrás no IPG, em Ponta Grossa, Também excelente com o universidade. reitor Miguel, tratamos de alguns assuntos da região. Estive na Unicentro, também falando principalmente da instalação lá do ML, e aí um espaço lá no campus para que isso aconteça. Enfim, tem também a lei que vai alterar, né, vamos dizer assim, a constituição das universidades, um trabalho que está sendo feito para atualizar muitas situações importantes para as universidades. E, enfim, eu tenho um projeto que eu quero destacar aqui falando nesse sentido, e que vai de encontro à população, e nós precisamos das universidades estaduais, que é a revalidação dos mais médicos. Eu entrei com um projeto de lei no sentido de o Paraná ter a revalidação. Se for por PL, por projeto de lei, nós teremos aí uma obrigação nesse sentido, mas nós também estamos construindo para que isso aconteça de maneira espontânea. Eu tive o parecer, né, positivo dos reitores, mas nós temos aí uma dificuldade de convencimento com relação ao CRM, aos cursos de medicina, e me parece que é um contexto fechado para que isso um trabalho para que isso não ocorra. É um lobby, digamos É um assim. lobby, vamos assim, né? Há um lobby muito forte, não só no Paraná, mas no Brasil todo. Só que um detalhe, o Paraná hoje, se fosse de verificar a falta de médicos, nós teríamos mais de 500 médicos faltantes para atender e atuar na saúde do Estado. Principalmente nos pequenos municípios, né, deputado? Se a gente Exatamente. for olhar para o interior, e não precisa ser tão interior assim, né? A própria região metropolitana, se for olhar para o litoral do Paraná e para as cidades menores, a gente vai perceber que mesmo nos concursos a gente tem dificuldade de conseguir estes médicos. Por que a dificuldade dos médicos em pequenas cidades? Primeiro que estão longe ou distante dos grandes centros, onde a vida para eles melhor, né? Eu entendo que o interior, eu prefiro muito mais uma cidade pequena, o interior, do que a cidade grande, particularmente. Mas assim, Mais tranquilo, né? bem mais tranquilo. Mas assim, a questão é que os grandes centros já seguram os médicos ali pela questão do salário, muitas vezes é maior, pela facilidade, né, de trabalhar, e as cidades pequenas realmente se perecem na saúde de contratação de médicos. Tem pessoas, aliás, tem municípios que levam meses para contratar médicos, e olha, se precisar de um especialista ainda a dificuldade é maior. Então eu sou a favor e tenho trabalhado para que nós possamos revalidar os médicos, principalmente aqueles que já estão nos mais médicos, já estão atuando não na linha de frente do pronto atendimento ou do hospital, mas estão atuando nos ESF, fazendo o tratamento da família, os primeiros, né, atendimentos, aquele atendimento primário, e acaba não podendo se somar nesse momento na linha de frente do Covid. Eu acho isso um grande erro, e eu gostaria realmente que nós pudéssemos rever esse conceito e colocar o máximo de profissionais possíveis na atuação, né? E daí eu me pergunto, Emerson, mas se vamos colocar profissionais ruins? Não, o Revalida vai selecionar, né? Vai selecionar os bons e os ruins, ou aqueles que não merecem. Mas se eles já estão atuando no ESF, né? Nos mais médicos,
por que não eles poderem fazer a prova do CRM? Então é algo assim que eu entendo não ser proporcional nesse momento de pandemia. Pois é, e a gente tem aí dois problemas. Além do lobby todo, a gente ainda tem aquele problema, digamos assim, político, né? Ah, mas não vamos trazer médico, por exemplo, da Venezuela, ou sei lá, de Cuba, ou sei lá da onde, porque existe um problema político que deveria ser vencido num momento de pandemia. Mas quando eu falo na revalidação, eu nem penso nos médicos Nos de fora. Eu falo dos brasileiros, daqueles que fizeram um curso com carga horária mínima, que já estão atuando no Mais Médicos, inclusive tem já diploma de pós-graduação da Universidade Federal, mas não podem ter o CRM por causa de um lobby. Então, é isso que eu coloco. Já tem todas as circunstâncias, né? Já estou no Mais Médicos, só que o Mais Médicos é 3 anos. Então, você dá condições para um profissional trabalhar na área de saúde por 3 anos, quando termina esse contrato, você vai dizer a ele o quê? Viu? Agora, a partir de agora, você não tem mais capacidade de atuar na saúde desse município. Então, você está dispensado. É isso, né? Depois de 3 anos de atuação, então é isso que eu digo. Está faltando uma congruência nesse sentido. Com relação ao governador Ratinho Júnior, como é que tá as conversas até com relação a esse projeto? Existe uma boa perspectiva? Olha, o governo do estado se mostrou receptivo. O superintendente de ensino superior, o Alto Bona, nós tivemos algumas reuniões, assim como tivemos com os reitores, inclusive com a Casa Civil, e é uma questão de construção, né, desse trabalho realmente. Iniciamos um trabalho para até publicar um edital, mas tivemos aí, sabe que eu falo essa palavra sabotagem, né? Pode falar. Posso falar a palavra sabotagem Pode. do curso, né? De algumas pessoas que não têm interesse que isso dê continuidade, mas assim, eu acho que todos nós somos favoráveis a avançar nesse sentido, e claro, com segurança, porque estamos falando de saúde. Então jamais a minha intenção é colocar qualquer profissional, é colocar um profissional que entenda e que tenha condições de atuar para se somar nessa falta de médicos que está acontecendo. E realmente, num momento de pandemia, a falta acaba ficando até absoluta. Esses dias nós tivemos aqui o secretário municipal de saúde aqui de Almirante Tamandaré, e ele comentou que, além do número de pacientes ser muito maior neste período, a gente tem um agravante que é grande parte dos profissionais terem sido afastados por conta do próprio Covid. Nós tivemos aí perdas, né, de vidas. E infelizmente em todo o Paraná, assim como no nós Brasil. temos na área de saúde, na área da educação, enfim, não estamos tendo mais nem local, nem classe social, Nem idade mais. nem idade, enfim, estamos vendo que hoje o Covid ele está sem explicação, mas não está mais numa classe específica. Hoje As qualquer variantes pessoa acabaram. precisa se cuidar e tomar cuidado, e não tem mais aquela situação lá de trás, eu sou jovem, não tem problema. Tem sim, hoje tem. Exatamente. Bom, deputado, agora nesse período de pandemia, antes de pensarmos na pós-pandemia, além desse projeto, o que mais o senhor tem apresentado e que vale a pena a gente discutir hoje? Olha, nós temos alguns, já tive mais de 10 projetos aprovados, temos mais de 50 projetos em andamento, e eles são em várias situações, são em vários pontos. Então eu vou, no meu alcance aqui, os dois. Eu vou falar um que eu sei que é muito difícil, mas não vou desistir, que é com relação ao manejo da araucária. Nós aprovamos uma lei do ano passado, onde estrutura a questão de quem quer fazer o plantio da araucária para ter o corte. E eu tenho um projeto, esse que nós aprovamos no ano passado, eu fui coautor junto com o Romanelli e com o Ussi, e esse do manejo da araucária eu estou sozinho, né? Por quê? Porque é uma situação mais delicada. Eu entendo que a araucária é um símbolo, claro, do estado do Paraná, que teve por um bom tempo a extração desgovernada, mas que hoje é uma árvore que precisa de cuidados do ser humano. E por que eu digo isso? Porque como que nós temos o pinheiro hoje no Paraná, que estão hoje os remanescentes? Na região sul, quem que preservou? Os pequenos agricultores. normalmente assim. A agricultura familiar. Onde não existe mais? Na região mais norte, oeste, noroeste. Por quê? Porque foi
usado para pecuária, né, plantio de grãos, enfim. E hoje nós temos situações importantes. Primeiro, o pinheiro, na região sul, que precisa de cuidados, e a erva mate. E os dois se entendem muito bem. Você fazer o plantio da erva mate nativa, você precisa da sombra do pinheiro. Então, hoje, quem que vai mais preservar? É o ambientalista que mora num apartamento e que não conhece a realidade? Ou é o pequeno agricultor que precisa vender a erva mate, precisa do dinheiro, precisa da sombra do pinheiro e, consequentemente, vai cuidar com que ele esteja ali? O manejo nada mais é... Aliás, a erva mate aqui nos Campos Gerais é fantástico, né? Exatamente. O manejo nada mais é de que você dá oportunidade do pinheiro cresça e floresça. Porque se você não tiver esse cuidado, nenhum pinheiro vai sobreviver. Ou se você deixar com que a lei que aqui está se permaneça, ninguém mais está deixando o pinheiro crescer. Todo mundo está cortando ele pequenininho, cortando por quê? É um problema judicial. Então nós teremos daqui 50, 100 anos pinheiros velhos que não estão mais produzindo para a natureza, a não ser eles absorvendo o oxigênio, porque de uma certa idade é isso que acontece. Tá? Então eu vejo que nós fazendo o manejo, dar oportunidade de rentabilidade, de sustento aos pequenos agricultores, longe de mim falar em extração, falar em questão de corte para fins comerciais, mas sim você pode ter uma renda extra para o pequeno agricultor. Com relação ao pinhão, que hoje você pode fazer a farinha, é uma das mais ricas, né, que pode ser utilizada até na merenda escolar, na alimentação escolar, né, como se diz hoje, e você pode comercializar isso muito bem. Inclusive, no final de semana, saiu uma matéria em rede estadual, na TV, sobre o mini pinheiro, que é você ter... Eu vi hoje. De uma certa forma, você produzir como um pomar, como você produz uma polcã, né? De 5 a 6 metros de altura, a partir do sexto ano começa a produzir, o pinheiro enxertado. Né? Diferente daquele tradicional nativo, que é a partir dos 12, 15 anos que se pensa em ter um pinheiro, que se dá lá 30, 40 metros de altura. Enfim, a outra realidade. E com isso nós podemos voltar a ter aquela paixão pelo pinheiro, como tinha os meus avós, né? Que souberam, né? Na minha propriedade da família lá, cuidar muito bem. E hoje não se tem mais isso, porque qualquer pinheiro próximo a você pode ser um processo judicial e nada mais que isso. Enfim, é um dos projetos que nós temos. Na realidade, esse projeto é mais para preservação junto com a produção, digamos assim, e comercialização da pinha. Não seria a extração do pinheiro, é isso? Não, mas você viu? Ou as duas coisas? No manejo, desde que com reflorestamento. Você vai fazer uma seleção. Você não vai deixar ela exposta sem nenhum cuidado. E para fazer o manejo, é preciso ter um corte ou outro. Só que aquelas que ficam, elas se tornarão árvores mais fortes. Né? Elas precisam do sol. O pinheiro, ele não cresce na mata fechada. Entende? Então, se você deixa ele lá sem nenhum cuidado, lá atrás tudo bem, mas hoje, na forma que está, o homem precisa cuidar do pinheiro. O paranense precisa. E para isso acontecer, precisa mudar a legislação que está. Entendi. É por isso que ele é um pouco polêmico, né? Exatamente. E vai ser difícil aí, de repente, do senhor conseguir mais são deputados. Nós temos vários que entendem, mas são duas visões. Aquele que entende que o pinheiro tem que ficar lá e não pode ser mexido. Que é mais o ambientalista, que como ambientalista, Goura, por exemplo. É aquele fora da atuação agrícola, e é aquele, e a outra visão do pai de família, do pequeno agricultor, que é por causa dele que o pinheiro está lá hoje. Entende? É ele que preservou. E ele preservou por quê? Porque ele poderia fazer o manejo. Deixava crescer os novos, plantava, deixava crescer, porque ele sabia que ele podia tirar um ou dois para fazer uma casa, fazer um paiol, entende? E hoje não se pode nada. Então, quando não se pode nada, se radicaliza, e aí a situação ela não se entra em harmonia. É isso que está faltando. É você realmente resgatar a harmonia do pequeno produtor que preservou na região sul do Paraná com
com a legislação que está hoje. Bom, para que a gente entenda melhor o deputado, eu quero voltar aqui à origem do deputado, né? Sim. Da onde ele veio, quem ele é. O senhor é de área agrícola, deputado? Eu sou de área agrícola. Eu sei que o senhor esteve em São João do Triunfo. Sou natural de São Mateus do Sul, Ok. mas me criei, né, assim que a gente fala, né? Cresci, me criei em São João do Triunfo. Aliás, tenho grandes amigos lá, um abraço a eles. Muito bem. Onde a localidade é Meia Lua. Minha família, 90% da minha família é plantador de fumo, né, de tabaco, continuo sendo. Eu tenho um grande orgulho de dizer que eu cresci na lavoura, né, plantando fumo. Meu pai, minha mãe acordava às 5 horas da manhã para cuidar da criação, entende? Uma agricultura familiar como qualquer outra, normal. Meu pai que entrou na política, né, foi vereador. Eu ia te perguntar de onde que surgiu a política na vida do senhor, então foi seu pai. Meu pai foi vereador, foi prefeito, se destacou como um dos melhores prefeitos do Brasil, na época em que ele foi, entre 93 e 96, e depois 2001 e 2004. É uma figura muito conhecida em toda a região, o saudoso Ulisses Bacil, no qual nos deixou em 2018, um mês antes de eu decidir sair candidato a deputado, né? Então eu sempre falo que 2018 para mim foi em 6 meses do inferno ao céu, né? Com a perda do meu pai e aí com algo que ele sempre imaginou, né? Mas talvez não pensava que se tornaria realidade tão rápido, que foi a gente conseguir um mandato de deputado para poder defender essas situações. Eu devo ter um imã para situações que repercutem bastante, porque defender o fumicultor não é fácil. Hoje é o dia... Hoje é dia, eu ia comentar isso, do combate ao tabaco, né? Não tem problema nenhum, eu tô aqui, você viu como é polêmico, não, é né? ótimo, isso é perfeito. Então, mas eu tenho respaldo para tudo aqui, pode me perguntar. Hoje é o dia 31 de maio, dia de combate ao fumo. Isso para quem fuma, certo? Certo. E hoje mesmo eu lancei o apoio de combate ao fumicultor. Qual que é a diferença, Luciane? Um precisa trabalhar e sobreviver disso. E o outro não. Exatamente. Quem que eu defendo? O plantador de fumo. Por quê? Porque é a renda dele. É a renda legal. Lógico. Eu não vou defender o plantador de maconha, do maconheiro, Lógico. porque é ilegal. Então eu defendo o plantador de fumo, que é totalmente legal. E em um alqueire ou dois de chão, de terra, ele consegue fazer a casinha, comprar um trator e fazer com que a família tenha o pão todo dia na mesa. Entende? Então é ele que eu defendo, porque se eu ir contra ele, qual a alternativa que ele tem em um pequeno espaço de chão? Se ele tem um alqueire para plantar fumo e o outro alqueire está cheio de pinheiro e não pode cortar, e não pode fazer o manejo, e não pode adensar com erva mate. Entende? Então eu estou pensando nele, porque se eu tirar ele de lá, para onde ele vai? Vai para vila, vai para favela, vai para a cidade fazer o quê? Acaba tendo o êxodo rural, né? Acaba vindo para a cidade, assim como aumentando os bolsões de miséria. Você sabia que hoje áreas com menos de 30 mil metros quadrados é proibido instalar o postinho de luz? E aí? Você sabia disso? Então nós temos na região metropolitana 20 mil metros. Em outras cidades, assim como São Mateus do Sul, 30 mil metros. Que diz o quê? Houve uma instrução normativa em 2017 do Ministério Público informando a Copel que ela não poderia instalar energia elétrica porque o Estatuto da Terra da década de 70 diz que não pode haver benfeitorias do Estado em áreas menores que essa metragem. Meu Deus, está na hora de reformar isso, Luciane, né? eu pergunto, energia elétrica é benfeitoria? Não, energia elétrica é direito. É um direito. É direito. Um direito. Assim como tem direito a tomar água, direito a ter energia elétrica. E aí são situações emblemáticas que o deputado Emerson Bacil, que vos fala, tenta mostrar a realidade do pequeno, daquele que está lá no interior. Vamos lá, ele tem uma área de chão de um alqueire, que a única sobrevivência e a única coisa que ele sabe fazer é plantar fumo, certo? Que ele tem lá um pedaço de mato, alqueire, né? Com algumas árvores, e ele não pode plantar mais, porque ele não pode tirar, ele não pode fazer, ninguém mais do que ele entende da propriedade, né? Da manutenção da propriedade, da sustentabilidade da propriedade, do que o próprio dono, né? Aí se ele tenta fracionar, né? Já é pequeno, se ele fracionar
uma vez já não é permitido porque, instalar energia elétrica. Então tem que provar e praticamente entrar na justiça se um filho quiser construir uma casa do lado do pai. Você está entendendo? E como vencer isso, deputado? E como vencer isso? Né? Nós temos o nosso trabalho, que é um trabalho que pode ser o trabalho de apenas um deputado, mas ele vai ser incansável enquanto for deputado, mostrar essas aberrações, essas situações que se você falar, mas existe, Emerson. Existe, deputado, essas situações existem e nós tentamos combater. E como que você sabe disso, Emerson? Porque eu nasci lá, e se criou ali no lá nessa situação, nessa circunstância. Já tivemos o Clique Rural, já tivemos Luz para Todos, e tudo isso na década de 80, 90, 2000, e com o Estatuto da Terra vigente. Mas vem um cidadão e diz que não se pode mais a partir de 2017. E aí? Até então, né? Podia e agora não pode mais. Entende? Então, são situações assim difíceis que eu realmente tenho buscado soluções e tenho falado muito a respeito disso. Para o pequeno agricultor fica complicadíssimo, né? Se a gente começar a imaginar, não tem nem como trabalhar sem energia elétrica. Você não pode irrigar o solo, você não pode fazer absolutamente nada. Exatamente. Bom, essas lutas que o senhor pretende ter vai acabar travando só depois da pandemia, porque o momento é delicado e se discute mais assuntos relacionados ao coronavírus, né, Bacil? Olha... E ano que vem já tem eleição de novo. Que muitas pessoas estão sendo... Quem é impactado pelo Covid é de forma negativa. Não tem, a não ser que alguns ramos aumentaram a demanda. Né? E aí foram impactados de forma positiva. Como a rede supermercadista, por exemplo. Como também as UTIs, né? Então hoje, antigamente não tinha hoje, né, esse ramo de quem vende respirador, né, de quem, enfim, seringa, luva, enfim, isso está em alta. Agora, se nós falarmos de forma negativa, são as pessoas que estão precisando de tratamento nesse momento. E eu sou muito claro em dizer que eu sou a favor do tratamento precoce. Mais uma, né? Mais uma polêmica. Mais uma polêmica, mas não tem problema, é só mais uma entre tantas. Sou totalmente contra qualquer fechamento. Eu não concordo com nenhum lockdown. Não, nenhum lockdown, me desculpe. Aos amigos, nem esse companheiros. Dos domingos, por exemplo, aos domingos, etc. Olha, cada um tem que fazer o seu lockdown. Se você tem alguém com comorbidade, se você tem receio, você fica em casa, você não sai. Por que o outro tem que proibir? Tá certo que assim, vamos lá. Quando que começaram a usar cinto de segurança? Quando começaram a multar, né? Quando que começaram... tem que doer no bolso da pessoa. Mas assim, é uma questão de vida, é uma questão de saúde. Cada um... Hoje a informação está muito fácil. No celular, na TV, no rádio. Mas também tem muito fake news em todas essas áreas aí. Mas aí nós temos que buscar informações, né? Meios que tenham credibilidade. Assim como a Rádio Tamandaré, né? Não vamos buscar a Rádio Buscapé, vamos buscar a Rádio Tamandaré para saber informações. E essas pessoas que estão sendo afetadas de forma negativa, ou com relação à saúde, ou com relação à economia. A economia, realmente. As duas situações que mais prejudicam Almirante Tamandaré, região metropolitana, Paraná, Brasil, e não é só uma questão do Brasil. Desemprego, daí vem uma cascata, né? Exatamente. Mas assim, hoje a pessoa ela foi atingida porque está precisando de um tratamento, né, está precisando de um leito, de uma UTI, né, ou perdeu alguma pessoa da família, um ente querido, e está passando por um momento de luto. Essa é uma pessoa que foi atingida de forma negativa pelo Covid. Qual que é a outra? Aquela que o seu empreendimento até então, né, estava indo bem, chegou a pandemia, parou de tomar cerveja, parou de pedir o lanche, parou de sair de casa, parou de circular veículos no semáforo, o autônomo que vendia lá sua balinha, certo? E aí ele vai fazer o quê? Né? Vai ficar em casa com medo do Covid, mas daqui uma semana ele vai morrer de fome. E aí? Então, aquela situação, fecha isso e esse não pode fechar. Eu não consigo, Luciano, até o momento, quando fala em essencial e não essencial, isso me dói no ouvido,
de uma maneira, pior que uma buzina, José. Por quê? Porque como que eu vou dizer para você que você não é essencial? Como? Me dá uma explicação, viu? Você não é essencial, você vai para casa. E os teus funcionários, e o teu imposto, e os teus filhos não têm que comer? Então, assim, é muito difícil. Então, Mas quando a gente olha também as UTIs lotadas, a gente fica num mas dilema, aí né, precisa ter uma deputado? contrapartida. E não podemos fazer o lockdown simplesmente para dizer que estamos fazendo alguma coisa. Nós precisamos fazer o lockdown para buscar realmente uma solução ou dar uma contrapartida. E isso que é importante nesse momento. Não houve uma atuação uniforme no Brasil. Por quê? Não. O STF disse que os governos e os municípios, cada um trabalha com a sua realidade. Tudo bem, mas nem tudo. Né? Mas o senhor não há de concordar comigo, desculpa interrompê-lo, que o STF teve que agir isso aí porque o governo federal ele estava menosprezando a pandemia, ele estava negando a realidade da pandemia e ele deixou alguém muito tinha que fazer alguma e ele coisa. deixou muito a desejar em relação às vacinas. Eu só quero passar, sim. hoje saiu o resultado do teste do teste que foi feito lá em São Paulo, em Serrana, tá? E foi assim, né? Que foi uma vacinação em massa, então teve 80% de redução dos casos sintomáticos, 86% na queda de internações e 95% na diminuição das mortes. Então eu concordo que em relação a comércio fechado, prejudica as pessoas, o comércio. Nós tivemos aqui o presidente da Abrabar. Algumas vezes, o Fábio Aguaia. O Fábio Aguaia sim. esteve aqui e ele falou, na última que ele esteve conversando conosco, ele falou, eu estou chegando agora pro comerciante, estou falando, fecha. Né? Fecha, porque não tem o que fazer. A gente já não tem mais o que fazer. Eu queria só perguntar para o senhor não acha que tudo isso aí foi decorrência de um negacionismo ali, de não acreditar no que isso poderia chegar? Falava-se lá atrás, o Osmar Terra vinha e falava, não, a pandemia daqui a 2 semanas acaba, isso aí não vai ser nada. Quando o presidente falava, quando 70% das pessoas estiverem contaminadas, isso aí vai ser aquele negócio de rebanho e Que, tal. aliás, é Então, um assunto que a CPI eu acho isso aí eu acho uma bobeira. Mas assim, qual o negacionismo? O negacionismo da vacina ou o negacionismo do tratamento O precoce? negacionismo da pandemia. Começa no negacionismo da pandemia. Não sei se você vai concordar comigo. Não, tudo bem. Porque daí deixou de ser feito certas Mas coisas. que dividiu o Brasil em dois. Mas Nós não estamos politicagem, na Por isso verdade. Foi em vez a de se politicagem, pensar- foi a Não poderia politicagem. ser tratado com Não, política. exatamente. Mas não, Deveria ter sido não tratado podia mesmo. Desde o porque, assim, começo Quando acabou tem se mais politizando. de... tem milhares de médicos que dizem que há um tratamento precoce e é possível, por que não usar? Quando dizem que nós temos uma vacina, que ela vai imunizar as pessoas, por que não vacinar? Entende? Independente de onde vem essa vacina. Eu espero que meu filho e minha nora não estejam vindo agora, deputado, o senhor vai me desculpar, porque Eu já ia comentar o sogro do meu filho, ele morreu não faz 2 semanas e ele acreditou no tratamento precoce. Mas nesse precoce da tudo azitromicina, bem. ivermectina, Da cloroquina, sim, lógico. Eu vou terminar. Então é o lógico. seguinte, eu tenho amigos E ele morreu por que conta fizeram disso. tratamento precoce e que não melhoraram. Eu sou testemunho ocular que o tratamento precoce resolve. Eu, minha esposa e meus filhos. Foi como tirar com a mão. Eu estava muito mal do Covid, tomei toda a medicação e acordei como se não tivesse nada acontecido. Então, assim, quando as pessoas me questionam, eu digo, olha, eu só defendo porque eu fui testemunha. Mas o senhor sabe o erro de uma certa parte em relação ao tratamento precoce? É a pessoa não ter. Aí é que entra um debate muito fazer complicado. o precoce. É o precoce sem ele ter. Ele tomar aquele medicamento mas isso aí achando que acontece, ele o vai brasileiro, ficar ele se imune. automedica. Isso que eu ia dizer, deputado, mas aí é que tá. 85% das pessoas que chegam aqui na unidade de saúde 24 horas, segundo pesquisa interna de Almirante Tamandaré, do município Certo. mesmo, chegam em estado grave porque se automedicaram. Mas com aí é esses que tá. medicamentos. É muito Mas médico não tá no dentro WhatsApp. da minha defesa. É muito Aí médico no está WhatsApp. fora. É muito médico no WhatsApp. Exatamente.
Mas muito eu me médico. tratei com um médico que é referência, e fiz o que ele me pediu. E deu certo. Nada mais, nada Sim, menos. sim. Eu já tomo a vitamina D há muito tempo, né? Eu já tomava uma vez por ano ivermectina, entende? O que você não pode é tomar em demasia. Aí você vai ter problemas renais e tudo. Qualquer coisa, até a cachaça, muito faz mal, José. Se tomar demais faz mal. Sou uma vítima disso, eu sou mesmo, eu tive com o pé no óculos. Então, assim, verdade, eu e saio a mesmo. vacina? Eu não quero chegar à vacina. Eu sei de várias pessoas que estão entubadas depois das 2 vacinas e ter passado já a fase total para ela ficar imunizada. Onde que eu quero chegar? Dividir o Brasil em situações sensacionalistas, ideológicas e políticas. Na verdade, se nós estivéssemos centrado em dizer assim, você quer o tratamento? Está aqui. Você quer a vacina? Está aqui. E deixar o resto de lado e focar no inimigo comum de todos, que é o Covid, nós estaríamos muito melhor. Isso com certeza. Então, eu não Se, aliás, a gente tivesse utilizado, o senhor é presidente de uma comissão de ciência e tecnologia, Sim. o que dizem os médicos pura e simplesmente, e não essas brigas políticas, estaríamos muito Mas é melhor. que tem médico que fala que é bom e tem médico que fala que é ruim. E aí Mas deixa que cada um prescreva. É o médico Exatamente. quem tem que prescrever, não sou eu nem o Exatamente. senhor, porque eu sou jornalista, o senhor é advogado. Concordo. Né? Mas a questão vai naquela assim, quem está certo é o que não prescreve, quem está errado é o que prescreve. Mas a nesse gente está sentido. querendo entrar dentro de uma seara que não é nossa, na verdade. Não. Eu só estou dizendo que aí está o fator aonde criou uma Sim, certa a celeuma. a celeuma de tudo, né? Resumindo o que eu quis dizer aqui, se tem a vacina, vamos vacinar. Se tem um medicamento que um médico receita e você Não foi consultar comprar lá na e farmácia não porque foi quis. consultar, então faça o tratamento. Tem o tratamento precoce e o preventivo. Qual que é o preventivo? É aquele que você fortalece o teu organismo. Qualquer vírus, ele se prolifera quando você está com a imunidade baixa. Claro, Então isso dizer, sim. vamos se fortalecer, não é uma Ter uma questão boa ideológica. alimentação, de É repente fazer uma exercício. vitamina, exercício. Isso lógico. Quem faz é. exercício melhora em 8 vezes a sua defesa contra o Covid. Apesar de termos aqui uma atleta que foi ganhadora da São Silvestre e que morreu de Covid. Mas é que nós não temos mais uma matemática exata do Covid. Tá Entende? difícil, né? Tem muitos que dizem que é uma relação genética, né? Que independente de o que você faça, você vai ter complicações, entende? Mas eu não estou aqui como médico, eu estou aqui Sim, pelo que eu lógico, já li, pelo que nós lógico. estamos presenciando há 1 ano e 3 meses, entende? E quando você falou com relação ao negativismo, a pior previsão no primeiro mês da pandemia no Paraná é que nós teríamos 5 mil mortes e que chegaríamos a 50 mil contaminados. Quanto está hoje? Entende? Então ela foi superando dados em cima de dados. Sim. E outra, a cepa que nós tínhamos lá no início? não existe mais. São outras cepas. Por que elas E vieram? cada vez chegando mais. O vírus foi mutando porque nós não conseguimos resolver esse problema. E ele vai continuar fazendo isso enquanto nós não conseguimos resolver. Ou pela vacina, ou por qualquer outra situação que venha. Hoje nessa explanação que teve de Serrana, o diretor do Butantan, o Dimas Covas, ele falou que o coronavírus a gente vai tem que ser tomado essas vacinas e nós vamos ter que continuar tomando vacinas. Porque ele será é como se fosse uma influenza, uma gripe e tal, que você vai ter que se tomar a vacina, tipo, E mesmo assim vai ano, continuar então, pegando, gente. Não tem ela só não vai muito, ter né? essa H1N1, letalidade. todo ano você toma porque todo ano o vírus ele sofre uma mutação. Sim. Entende? Mas nós conseguimos nos adiantar a isso. Já o Covid, ele está sempre... Ele está um ele passo está- à Ele frente. está à verdade. frente. Ele está um passo à frente. E para você conseguir combater isso é vacina. Hoje é vacina e não tem, é vacina. Eu vou começar aqui já a ler algumas mensagens que estão chegando, deputado. Aqui é super livre, o senhor pode mandar abraço do jeito que o Tem senhor bastante. quiser. Um abraço para a mamãe que está me Para ouvindo, quem o senhor assistindo, quiser. um abraço Pode em dar uma de casa. Xuxa, aqui não tem problema. Bom, Eu quero mandar antes um abraço para quem está acompanhando, o João Henrique Santana, o Jéssica Ferreira, a Maria Jandira, o Celso Moraes Lima, a Neuzi Digner, também Iracema de Lima, o Baranek. Neuzi Digner, eu tenho uma tia, Neuzi Digner, certo? Ah, pode ser lá de ela, Ponta pode Grossa. ser. Aí. Um Olha abraço, aí, tia. Rosmar Rainoski, a Roseli Simões,
Marili Lica, Irineu Pechibilski, Odinei Bacil, deve ser parente. Exatamente. Um abraço aí. O Bacil tá me assistindo. Veridiane Sander, Claudinei Novakoski, o Leandro Taques, um abraço para o Leandro Taques, que é jornalista também, Claudete Maieski e Olinda Novak. Obrigada pela participação de todos vocês. O Marinho de Oliveira Luiz, ele diz boa noite, José Eduardo e Luciana Pombo, e uma boa noite ao deputado. Boa noite. Celso Moraes Lima, boa noite ao deputado Emerson Bacil. O Gerson Ferreira diz boa noite para ele. Não sei se você chegou a conhecer, porque não era da nossa região, o Pirajá Ferreira. Sim. Filho dele. Diz, sobre as araucárias, eu vi uma reportagem delas em miniatura, um estudo dela híbrida, com pinhão e tudo mais. Ele Lindo chega demais. a 4 metros, diz ele. Um pouquinho mais, se quiser. Apenas pode controlar isso. Tem como chegar um pouco mais. E ele diz, é legal mesmo, gostei da reportagem, araucária enxertada. Vai dar muito mais renda a todos, pois ela não ocupa muito espaço. E ele continua dizendo, estudos comprovam que não se pode cortar o pinheiro, a araucária, não se plantam, por isso é iminente a extinção. Não posso cortar, não vou plantar, infelizmente. A ideia que está surgindo, e que aí tem mais críticos ainda, né, com relação a isso, mas é Faz algo parte. que eu defendo. É você poder plantar 10 e poder cortar uma. Entende? E já com um plantio de pelo menos 2 a 3 anos. Isso comprovado por GPS, com um sistema totalmente informatizado. É isso que eu falo, você motivar as pessoas a plantarem. Se hoje, vamos dar um exemplo, se você planta 1000, você vai poder cortar 100, mas está sobrando 900. Daqui 20 anos nós teremos mais 900 jovens árvores do que nós teríamos há 20 anos atrás. Vocês chegam a me entender isso, a multiplicação disso. Entende? É claro, com fiscalização. Porque... Assim, você impor regras, se alguém descumprir, corta desse projeto e nunca mais na vida, multa, põe na cadeia, faz o que quiser. O problema é que o cidadão de bem ele não pode fazer nada. Você não dá uma alternativa para o cidadão do bem. E é isso que eu entendo errado. Porque o corte clandestino está acontecendo, José, agora, nesse momento. Sim, amanhã todos os locais. cedo, final de semana, entende? E as pessoas, a grande maioria, quando ainda cortam, enterram. E a gente sabe dessa realidade. Escava um buraco, derruba um pinheiro lindo, maravilhoso, e enterram, não aproveita nem a madeira, porque vai correr o risco de sofrer um processo. Então, nós não podemos fechar os olhos para essa situação. Entende? O que eu quero é multiplicar o pinheiro no estado do Paraná, de uma forma que dê renda, de uma forma coesa, e que o pai de família, esse que eu defendo, aquele que trabalha, não consegue hoje. Não há possibilidade legal de você fazer. Isso não tem como. O ilegal já vai fazer. Mas se nós tivermos uma forma legal e crie uma taxa, alguma situação que isso financie a fiscalização e deixe mais arregada para punir o ilegal e não punir. Mas hoje a o pequeno fiscalização produtor. é tão difícil já, deputado, se a gente for olhar. Mas se eu tenho ideias aqui que vai facilitar muito para quem quer fazer Por exemplo? dentro. Por exemplo, você criar um aplicativo para você mapear onde você plantou, qual árvore você vai cortar, a quantia, o porquê, né? Da onde a onde você vai transportar, quem vai transportar, o dia do transporte, qual serraria vai fazer, e de segunda a sexta o horário comercial. Passou de noite, multa, não quer saber. Era para ser 1 hora, tem 2, aprende tudo, multa, vai preso, não tem fazer fiança. um acompanhamento Entende? de toda Passa um ela. protocolo uniforme para a Polícia Federal, Polícia Estadual, para Vigilância Sanitária, para qualquer um conferir se aquilo é um protocolo público. Entende? Um promotor na rua, se quiser conferir, pode. Entende? Então você dá a ele um sentido, uma situação. Tudo mais é ilegal. E aí você pune 10 vezes mais do que é punido hoje. Não tem problema. Mas você está dando condições para alguém fazer de forma legal o que hoje não é possível. Entende? Não estamos falando de distração, por favor. Não estamos falando de distração, não estamos falando de forma desgovernada. Estamos falando de sustentabilidade, né? Em permitir com que aquelas pessoas que sempre cuidaram, né, da floresta possam continuar. E eu não falo nem da PP e nem dos 20% da reserva legal. Estou falando fora isso. Estou falando
fora, bom. a reserva legal e a APP. Porque na região sul nós temos 65% de cobertura verde e na região norte do estado nós temos 1%. Entende? Por que não, então, começar a fazer esses plantios na área onde nós temos 1%? Motivar com que isso aconteça. É claro que demora tempo, despende vai bastante tempo. investimento, que é o que eu pedi para o Estado, que tenhamos investimento de alguns milhões em pesquisa do pinheiro, porque ele não está em extinção. Pois é, porque pelo que disse aqui o Gerson Ferreira, está em extinção, mas a gente sabe que está exatamente. Em extinção. A gente sabe que a floresta realmente está. Mas nós temos pinheiros isolados que não tem mais serventia ambiental quando ele está no meio de uma plantação de soja. Para que ele serve? Você pode substituir aquele pinheiro no meio de um plantio de soja por 10 num pinheiral, na divisa, num espaço onde já tenha uma mata ciliar secundária, primária, e você comprove que ali aqueles 10 vão crescer e vão poder produzir muito melhor que aquele pinheiro isolado que você passa sempre. Isso sim é plano de manejo, o senhor tem razão nesse caso. E aí, exatamente, então nós temos que conhecer a realidade. Eu sofro, né, por situações, mas muitas vezes pelas pessoas que me criticam por falta de conhecimento, né? Mas vou continuar insistindo. Eu fico aqui imaginando que, por um lado, o Norberto Ortigara vai achar que é interessante e, por outro lado, o meio ambiente, IBAMA e tal, não vão gostar. Mas quando vai com a solução... O presidente do IBAMA concordou comigo, a Secretaria de Sustentabilidade não IAP? O IAP também, entende? No sentido, é claro, que nós temos limitações. Do manejo, né? Exatamente. De ter. Mas assim, eu só vejo uma forte negatividade dos ambientalistas. Mas daqueles que saem do apartamento, vão na frente da Assembleia, colocam um papelzinho, né? Contra a lei tal, contra o artigo tal, contra o bacil. Almoço ali, alguém paga o dia para eles e eles voltam embora do apartamento. Eu não vejo nenhum pequeno agricultor de chinelo, vindo de ônibus, vindo de carro, lá do interior do Paraná protestar contra o bacil. O senhor fala do pequeno agricultor, os pequenos agricultores familiares também de áreas de assentamento, de MST, fariam parte dessa... Aí entra a questão do INCRA, que é ele que regulamenta. Aí nós teremos mais uma situação, que é o INCRA fazer... Só que assim, as áreas, elas divergem muito, são muito diferentes de uma situação e outra. Algumas áreas têm mais floresta, os agricultores familiares são pequenos lotes, né? Mas muito assim, pequenos. Eu entendo que se eles são pequenos agricultores, independente de serem de assentamento ou não, eles podem fazer, utilizar desse nosso, né, da nossa ideia, porque ainda não é nenhum programa, eu quero um programa do governo, né, em cima de tudo que eu falei. Falei muito rápido. Como programa de governo é ainda mais difícil, né? Falei mais lentamente. Muita informação, muito rápida, né? Mas eu tenho como isso uma ideia de promover dar mais opções de sustento àquelas pessoas que estão no interior, né? Evitando que elas venham para a cidade. Quando eu falo de energia elétrica, eu acho um absurdo uma pessoa não poder deixar de fazer uma casa no interior, porque estão dizendo que não pode ter chácara, que não pode ter isso, mas aí vai pagar aluguel numa casinha minúscula, ganhando um salário mínimo, pagando água, às vezes tendo que fazer gato porque ônibus, não tem uma moradia decente. Eu já ouvi né, não vou falar de onde e tal, Claro. mas pessoas técnicas dizendo, olha, faça o gato, que é a melhor coisa que você tem que fazer Meu Deus, hoje. Entende? Ao que ponto nós chegamos? Você tem que buscar uma ilegalidade para não se mexer. Acho que eu tô falando de alguns no legal. assuntos, Luciane, que você Mas nunca, é interessante nunca isso, falou realmente aqui, né? não. Não, né? Não mesmo, isso Parece é tão interessante. distante, mas são situações que eu estou falando aqui mais para voltada ao interior. Mas nós também, nós temos aí a questão de quem mora nas cidades, né? E aí nós falamos questão do Covid, de eu ser contra o fechamento, porque realmente, vamos lá, duas hipóteses. Uma é essencial e outra não é. Eles são vizinhos.
como que um vai conversar com o outro? Como é que um vai explicar, vão se entender? Ah, eu estou indo trabalhar, não, eu não posso. Aqui a gente teve um problema sério em Almirante Tamandaré, porque construção civil era essencial e o prefeito é dono de um material de construção. Não foi ele que disse que era essencial, né? Enfim, e veio a polêmica, lógico, porque os comerciantes não entendiam, não tinha como entender. A casa de tintas é essencial. É essencial. Mas por relação... que é essencial, né? E as pessoas Aí discutem. veio algumas empresas, algumas franquias que vendem de tudo, mas vendem também lá produto de limpeza, vendem mais algumas situações, e aí estavam abertas. E aí você tinha que ir lá no KNAI. Muitas vezes, muitas pessoas foram atualizar o KNAI, né, ou mudar um pouquinho o ramo para se manter aberto. Aqui eu vi muitos casos assim, bares que eram bares e colocaram que eram lanchonetes. Teve dono de rede nacional que era roupas e móveis e tal, colocou arroz para passar por sabe o que eu quero essencial. dizer? Parabéns para ele, conseguiu se manter aberto, trabalhando. Fecharam em Curitiba, abriu de novo, foi um auê. Trabalhando, fazendo girar a máquina, pagando os funcionários dele, pagando os impostos, porque aí você não fecha, mas tem que pagar o imposto do mesmo jeito, tem que pagar o funcionário. Eu discuto muito essa questão pelo fato de que eu achava que deveria ser rigoroso, como foi em partes da Europa. Fecha tudo de uma vez, mas fecha mesmo, e depois você tem uma situação mais tranquila pela frente. Talvez se lá atrás tivesse feito isso, realmente, olha, no início. Mas hoje não se justifica. Hoje está complicado. É difícil, não se justifica. Até porque, vamos falar em já região... todos morreram, né? Vamos deixar um pouquinho o interior, difícil. vamos falar da região metropolitana. De que adianta qualquer fechamento se o transporte público está como está? Ao invés de dobrar e isso a gente discute o muito aqui. transporte, né, a quantia de ônibus, você corta pela metade. E enche o ônibus. Então, assim, a pessoa sai de casa. E daí Curitiba faz uma pesquisa Mandrake, logicamente, dizendo que dentro dos ônibus não se pega Covid-19. Ah, tá. Da onde isso? Deve ser a fumaça, né, do escapamento. Enfim, você entra dentro de um ônibus, em 1 metro quadrado, dá quanto? 5 pessoas, né? Um em cima, embaixo. Todo mundo pegando o mesmo lugar. Aí sai dali, né? Vai num restaurante, todo mundo um distanciamento, vai numa loja de roupa, 2, 3 dentro da loja, lá é perigoso. E aí, dentro do metrô, dentro do ônibus, não é. Então, assim, não adianta nós termos ações que, na verdade, é para mostrar que está sendo feito alguma coisa, mas não está tendo o efeito. Caiu a transmissão nos lockdown, caiu, mas é momentânea, depois volta. Porque continua o transporte público, continuam outras situações que o vírus continua proliferando. E tem algumas saídas que eu vi em alguns municípios bem interessantes. Em Inácio Martins, aqui pertinho, o prefeito resolveu fazer a pulseirinha para fazer com que a pessoa possa ou não frequentar o comércio. Eu fui lá e fiz o teste do Covid, eu tenho uma pulseirinha de uma cor X. Rebouças, eu achei isso fantástico. Eu falei, meu Deus, é uma coisa tão fácil, sem custo. A Secretaria de Saúde resolveu divulgar o nome dos positivados. Aí não sofreu juridicamente com isso? Todo mundo ficar sabendo que, enfim. Mas assim, claro, essas ações, quando o princípio menor, ele impacta menos. É claro que quando há vamos lá, onde que mais se contaminou? Em festas. Né? Quando se reuniu 50, 100 pessoas, ali foi o problema. Mas elas continuam clandestinamente, né? Na lojinha de calçado que vai 1 ou 2 pessoas por dia. Foi nesses eventos que aí as pessoas elas acabam se desapegando com o cuidado. Distanciamento, máscara. Chegou, parece que o vírus só na hora de chegar no lugar. Chega de máscara e acabou, né? Depois tira. No final sai dando abraço, sai, né, achando até uma namorada. Mas assim, você vai se acostumando, parecendo que, por ser invisível, parece que aquele cuidado é momentâneo, depois se dispersa. Então, é bom evitar, realmente. Né? Nós temos que tomar todo o cuidado. Mas assim, José, eu vejo que esse negacionismo, ele é por todos os lados. Porque a minha verdade parece que é só a minha e a tua não é. E aí você não consegue ter um contrassenso disso, uma discussão de ideias. É por isso que eu detesto os extremismos. E eu acho que o extremismo dos dois lados. Muito o Covid.
de todos os lados. Não sei se é de um, de dois, de três lados. Mas a partir do momento que você nega a vacina, a partir do momento que você nega o tratamento, a partir do momento que você nega tudo isso e não tenta se entender da melhor forma, onde isso tudo pode ter um alinhamento de ideias contra o vírus, né? Aí parece que o vírus está ali do ladinho e você está brigando com outro aqui, né? Você está brigando com o vírus, você está brigando aqui e deixa o vírus lá. Porque ele é importante para mim mostrar que eu tenho razão, né? O que a gente vê nos fake news, que a gente vê tanto, né, em situações aí que deixa a gente muito triste. Beatriz Soares dos Santos está dando boa noite, um abraço bem grande para ela, participando com a gente. O Leandro Mazini Tax está mandando palmas, um abraço aí para o Leandro. O Gerson também está aqui participando com a gente. A Dirce Baraúna está mandando palmas. O Gerson Ferreira diz, vou criar polêmica. Meu Deus, vamos ver. Um alqueire de plantação de fumo contra um alqueire de plantação de maconha. Qual seria o valor? Estou falando para uso medicinal, é claro. Um destrói a saúde, o outro auxilia a saúde. Já que era para criar polêmica, criei agora para o deputado e caiu na gargalhada. Eu só falo de maconha na hora que estiver legalizado. Senão, eu posso estar me comprometendo aqui, né? Olha, Gerson, eu quero só te dizer que essa pergunta você vai poder fazer para o Luciano Dutti. Eu quero trazê-lo aqui o mais brevemente possível, que ele está nesta luta para poder, pelo menos, liberar medicinalmente. Eu falo de uma droga legalizada, né? De algo, enfim. O Jair Ferreira diz, o presidente não acredita no vírus, não toma vacina, mas em várias reportagens ele está usando máscara. Por que ele usa máscara então, ele pergunta. E muitas também não usa, viu, Gerson? Olha, quero te dizer vamos lá, pode perguntar. Que várias ele não usa. Vamos lá. O senhor usa máscara sempre, né? O senhor não nega de jeito nenhum a doença. Eu já peguei o Covid. O senhor pegou, né? Você, já o fiz senhor o falou, tratamento precoce, como eu já disse. Mas assim, eu me cuido, porque eu me cuidando, estou cuidando dos outros. Então eu não posso ser hipócrita e ignorante e dizer assim, eu não tenho medo, mas você pode ter. Então eu prefiro me manter sabendo que também há estudos que a máscara prejudica a saúde. Então, o que eu faço? Eu vejo muitas... Vamos lá, mas hoje tem estudos de tudo que é jeito. Diziam que o café era prejudicial à saúde. Depois disseram que o café não era prejudicial à saúde. Tem de tudo. São os médicos de WhatsApp. Eu vejo uma pessoa dentro do carro, uma pessoa só, somente o motorista, com todos os vidros fechados e de máscara. Eu acho que isso é prejudicial à saúde. Não faz sentido. Entende? Eu não vejo sentido e isso já chega a ser uma neura, né? Você dentro de um carro, vidro fechado, você não é... Mas a gente fica meio assim, né? Eu vejo que o tempo inteiro a gente fica passando álcool e gel. Parece que vira automático, né? A gente sabe que... Como é que vai transmitir com o vidro fechado? Não tem dentro como. do carro, sozinho, você usa máscara. Isso, aí eu posso dizer, não sou médico, mas você ficar respirando esse ar, né? Com esse peso fechado, bom não deve ser, né? Então, eu que tenho claustrofobia, tenho um troço fazendo isso. A Ivone participando com a gente aqui pelo WhatsApp, diz, boa noite, Rádio Tamandaré, a mais top da região. Um abraço para você, Ivone. Edi Feijó, boa noite, José Eduardo, Luciano e deputado Bacil, boa noite. Boa noite. Apareçam conhecer o nosso quartel do Corpo de Bombeiros em Almirante Tamandaré, serão todos bem-vindos. O Tenente Feijó é o nosso comandante aqui do Corpo de Bombeiros. Um abraço, Tenente Feijó, né? Obrigado aí. Grande Tenente. Sempre. Aliás, bem atuante. Quando o senhor puder ir, vá lá visitá-lo mesmo. Sidney Aldriane Muran. Boa noite. Enquanto manter a proibição ao corte sustentável, se mantém a condenação do pinheiro araucária. Sustentabilidade é o caminho para ampliar as florestas e deixar o pinheiro amigo das pessoas. Resumiu bem o que eu falei aqui, viu? Só não falei sozinho. Obrigado pelo apoio, viu? E diz, a proibição é favorável à ilegalidade. Jornalista Sidney Muran. Mais uma vez, obrigado. Professor Carlos da Palma, ele é o diretor aqui do CEP Teodoro de Bona. Ele diz, boa noite, Luciana Pombo, José, deputado. O que o senhor acha da política do ministro do Meio Ambiente na atual gestão Bolsonaro? E ele escreveu Bolsonaro aqui. Acho que foi porque foi. Qual? Repete para mim. O que o senhor acha da política do ministro do Meio Ambiente na atual gestão? Do Salles. Olha, eu vou falar, eu não posso falar do todo, porque eu não fico o dia todo lendo sobre as ações dele. Sim. Até porque tem ações na Amazônia, ações aqui no estado do Paraná, ações. O que eu vejo é que ele é muito convicto
né, do que ele nos passa. Eu já tive uma reunião com ele em Ponta Grossa sobre a Scarpa devoniana. Entendo que lá foi também uma situação polêmica, José, com relação às pessoas que não somente tinham a posse, mas eram proprietários. O Estado tomou, não indenizou, eram áreas produtivas, né? Então, assim, ele pode... o meio ambiente é o local onde mais se diverge, tá? Mas, assim, Emerson, entre prós e contras, eu tenho mais prós, né, das decisões dele, muito mais prós do que contra. Porque eu entendo que ele quer fazer com que a roda ande, ele quer que as coisas sigam, entende? E não fica com aquele negacionismo. Eu não vejo negacionismo nas ações dele. Eu entendo que ele está como ministro e tentando fazer com que o meio ambiente não seja um inimigo, mais ou menos do que eu estava falando aqui, mas que ele possa, realmente a gente possa defender a natureza, preservar, mas que a gente siga em frente de uma maneira coerente. Então, assim, O senhor acha que é uma perseguição que estão fazendo com ele com relação às operações que ocorreram? Não, pode ser que tenha, não estou aqui defendendo ninguém, se ele tem algum erro, que seja descoberto, que ele pague. Que ele está sendo acusado, só que a acusação veio dos Estados Unidos, que a madeira foi devolvida de lá para cá, que chegou lá ilegal, foi descoberta e tal, e estão devolvendo, né? O contrabando. A fundo foi mais ou menos isso aí. O que eu estou dizendo, eu tive uma reunião com ele ali em Ponta Grossa, estou falando da situação da Scarpa devoniana, vejo com relação à questão da Amazônia, né? E mais ou menos por aí. Não vou me aprofundar porque eu não tenho conhecimento profundo nem dessa ação que não pesquisei a fundo. Então, não posso dizer do que eu não tenho conhecimento para debater nessa situação. Mas eu posso ir atrás, em uma próxima oportunidade nós podemos falar melhor sobre o ministro. Sidney e Adriane Muran, novamente, outro ponto é recompensa para quem preserva a partir de quem não tem reserva de floresta. Aliás, existe também o ICMS ecológico que traz uma certa Totalmente errado. Recompensa, não? Não. Não traz? Não. ICMS ecológico, para quem que é a recompensa? Para o município. Eu quero a recompensa para quem preservou, para o pequeno produtor. Diretamente para o pequeno produtor. O ICMS ecológico ele é dividido em 5%, 3%, vamos lá, vamos citar aqui que agora, né, às 8 horas da noite, talvez eu alguma vírgula. Mas, salvo engano, uma parte é para as florestas, né, preservadas, aqueles espaços preservados, e outra porcentagem, 2,5%, é para os mananciais. Nós temos um município aqui da região metropolitana, Piraquara, que recebe bem pelos mananciais. Uma quantia exorbitante. E, aliás, nós que somos inteiramente acima do aquífero de Carcha, não recebemos absolutamente nada. Mas, assim, recebe o município, todo mundo recebe. Não recebe, novamente, aquele que preservou, o pai de família, o pequeno agricultor. Então, se você tem... Quando nós conseguimos pagar por aquele um alqueire que o pai de família, que o pequeno agricultor, veja só, José, onde que eu estou querendo chegar, preservou há 100, 200 anos, intocável, está lá o pinheiro, está lá a embuia, está lá a bracatinga, está lá a floresta ambrifólia mista, pura e simples, né? E ele começar a receber por isso, aí eu vou dizer que o ICMS ecológico, ele é algo que está realmente valorizando quem preservou. Fora isso, os municípios hoje estão comprando áreas, indenizando, para receber para eles. E esse dinheiro não está atingindo aquelas pessoas que preservaram, porque o dinheiro pode ser utilizado em qualquer... Você vem para o município e é utilizado da maneira que bem entender. Então, o ICMS ecológico hoje é um outro questionamento meu. Olha aí, ex-deputado Neivo Beraldin. Que a lei era dele, né? O projeto dele. Está ótimo para os municípios, mas eu quero a parte daquelas pessoas que preservam, né? Se tem um pinheiro de pé, que ele permaneça, mas pague. Vou contar uma historinha para vocês e se alguém achar estranho que me conteste. Nós temos a região sul, 65% da área preservada. Nós temos a região norte do Paraná, 1% da área preservada. Os 99% é utilizado para fazer plantio, pecuária. Você pode, vamos dizer assim, arrendar ou pagar por uma área que não é, como posso dizer assim, uma área
de mata, certo? Você pode arrendar uma área para compensar. Você faz a compensação em todo o estado do Paraná. Então vamos lá. Vamos ver, Luciana, se você concorda comigo ou não. O cidadão da região, onde 1% de mata, 99% de plantio de soja, pecuária, pega o seu avião particular, vem na região sul, lá ele tem 100 alqueires. Vamos lá, 200 alqueires. Lá ele tem 200 alqueires, ele tem um aviãozinho particular, ele vem aqui na região sul e busca fazer uma parceria de compensação com um cidadão que usa chinelo, que tem 200 alqueires, só que é tudo mato. E paga uma parcelinha do lucro dele. No outro ano, o cidadão, que é na região que tem 1% de mato, vai ter 2 aviões, e o cidadão que tem 200 alqueires de mato vai poder comprar mais um chinelo. Tô certo ou tô errado? É uma matemática complicada essa. Então nós temos que rever a compensação, temos que rever o semestre ecológico. Emerson é polêmica mesmo. Mas eu gosto disso, eu adoro polêmica. Aliás, dizem que eu sou a jornalista mais polêmica do Paraná na hora. Meu Deus, não sabia, agora eu fiquei preocupado. Você sabe que o Roberto Requião sentou aí e disse pra mim, assim, no final da entrevista, ele disse, meu filho disse que não era pra eu vir te dar entrevista. Eu falei, por quê? Ele falou, porque você é muito complicado, você judia da gente. Vamos lá. Ó, nem fiz mal nenhum pro deputado, tá até tranquilo. agora foi tranquilo. Não tirei a máscara, né? Só tomar água, tá tudo certo. O Jair Ferreira diz, pandemia e bandeira vermelha, o que adianta fazer passeata que eu quero vacina, se vacine? Não temos o insumo, sem matéria-prima, misericórdia. Baladinhas, cassinos, festinhas clandestinas e os senhorzinhos idosos brincando com a vida e jogando cartas. Aliás, alguns bingos, né, fechados por causa disso. Você era frequentadora dos bingos, Luciana? Não. Você ficou triste com o fechamento? Eu não. Aliás, época do senhor Roberto Requião, os bingos fecharam totalmente. Aliás, eu entrei em alguns com microfone, com câmera escondida e tudo aqui mais. Uma tristeza que não falou dos bingos. Tristeza dos idosos, tadinhos. Sidney Adriane Morandi, financeiro. Wesley Franco diz, Rádio Tamandaré é a mais top dos minérios. Obrigada, Wesley. E ele diz, boa noite, boa noite. Gerson Ferreira, a mais pura verdade. Diminui a frota dos ônibus, triplica ela na bandeira vermelha e, é óbvio, mais a Comec. Barbaridade. Aliás, o senhor tentou levar essa questão para a Comec? Discutiu com a Comec sobre isso? Sobre a lotação dos ônibus? Isso teve muita discussão na Assembleia a respeito disso e eu acho que não é nada desconhecido essa situação, inclusive que o próprio presidente do tribunal, né, o Fábio Camargo, que exatamente, infelizmente está com Covid. Pois é, ele fez, né, um chamamento, né, porque aquela decisão dele foi para chamar a atenção realmente dessa situação. Então isso aqui é público e notório. Eu acho que não há necessidade de você tomar mais conhecimento do que já é. Eu só precisa, talvez, ver qual que é a dificuldade, né, dessa questão. Eu falei com o Gilson alguns dias atrás, não toquei desse assunto, mas eu vejo que é uma situação bem crítica e que realmente precisa ser analisada a questão dos ônibus. Reabertura da estrada do Colono, o senhor é a favor? Sim. Vai estar em discussão essa semana, né? Sim. Aliás, essa reabertura da Estrada do Colono é um debate antiquíssimo. E já abriram, já fecharam, já Frente abriram. Parlamentar da Estrada do Colono, aqui no estado do Paraná. Tem uma questão do Ministério Público em cima dessa situação. Mas eu vejo o seguinte, o que seria, né, as cataratas se não tivesse alguém cuidando, né? Nós estamos aí colocando, vou dar um exemplo, lá em Ponta Grossa, Vila Velha, o parque. Ele vai ter alguém que vai investir ali. E qual que é o problema das pessoas conhecer aquela beleza, aquela riqueza, né? Desde que seja cuidado e que não destruam. Mas veja, as cataratas em Foz do Iguaçu. A mesma coisa. Você olha lá, você não vê depredação, né, de patrimônio. Claro, algumas situações foi modificadas, né? Um asfalto, uma situação. Mas a Estrada do Colono, se tiver uma situação de organização, de preservação, ela vai beneficiar o ser humano, assim como tantas outras rodovias beneficiaram.
O Assis do Couto, ex-deputado, Acessos, lutava né? muito por essa Sim. questão também. O Jorge Ferreira diz: médicos do Zap, médicos no YouTube, e eu tomando ivermectina todo mês. 1 ano tomando e peguei Covid, diz ele. Mas Não aí ele tá adianta se errado. automedicar, Mas não a ivermectina adianta. enfim, eu acho que você tem que se cuidar com cuidados médicos, mas também vai daquela, né? Se tem um médico que diz sim e outro diz não, aí vai da tua opinião, né? De você consultar com A ou B. Com aquele da tua confiança, de Aquele da preferência. confiança. Muitas pessoas falam assim: Emerson, você usou? Eu fiz o que o meu médico de confiança me disse. E aí? Ele consultou, receitou ou não receitou? Aí vai dar confiança. Não é mesmo? Ano que vem tem eleição novamente, Tem eleição. né, deputado? Tem. O senhor é a favor do voto impresso? Eu não tenho nada contra, tá? Eu acho que, na verdade, não é só voto impresso, ele é Auditado. auditado, né? Você Auditado. tem lá. Eu acho que é mais uma garantia. Eu me lembro quando eu era criança, passar madrugada, né? Eu vendo passei várias as madrugadas pessoas, fazendo a fiscalização eu da tenho- contagem. Luciano, eu tenho, Muitas e muitas. por incrível que pareça, E vi muito roubo e muita malandragem também. Eu vi muito também. mas se tiver os dois, eu acho que a garantia é muito maior. Mas a nossa Aquele urna apagão eletrônica que é uma deu, evolução. muita gente ficou, né? Mas na verdade não foi o apagão, né? Foi uma demora no processamento. Mas assim, E a gente chegaram ficou aqui até de madrugada fazendo mas toda a transmissão. encontraram, né, cidadão que entrou no sistema, então, enfim. Sim. Mas assim, se tem o digital, tem o auditado, vai ter uma despesa, a Justiça Eleitoral tem muito dinheiro, entende? Não vai prejudicar financeiramente se tiver lá um papelzinho impresso e você colocar numa urna. É claro que tem que ter muita seriedade, porque se você vai valer aquele digital e aquele que não gostou do resultado vai querer o auditado. Mas Lógico. não seria E um aí vão ser, retrocesso? nossa, Não seria um retrocesso? dias e deputado? dias de contagens. Entende, viu? É o seguinte. Porque sai o aquela boletim na situação, urna José, na de hora. você ser radical. Radical de não ter ou de ter. Eu entendo que é o seguinte, se vier, é uma situação a mais para se somar. Não sou radical em não querer ou o que tenha que acontecer. Certo? Agora, se está sendo trabalhado isso lá no Congresso, uma situação que não envolve os deputados estaduais. Sim. Né? Então eu vou Mas opinar por opinar. Mas Como- eu só pergunto porque tem eleição e se sair isso vai ser em âmbito nacional, né? Sim. Lógico. Eu Não sou contra. Sim. Não sou contra. Não, Eu certo. acho que é mais uma forma de garantir a democracia. Se falar em despesa, eu acho que não aumenta tanto, porque tem vários maquininhas que já têm a impressora, já há essa auditagem, só que não há 100%, não há obrigatoriedade, não vejo nada contra. E que se vier, será bem-vinda. Gente, infelizmente o tempo passou e a gente poderia falar muito com o deputado aqui, porque tem um monte de assunto que eu não entrei que eu queria entrar. Conversa muito boa. Vai, um aí para nacionalizar. O que foi? Poxa, Polêmico ou não? O que é? Fiquei curioso agora. Qual o assunto? Não, olha, a gente queria conversar sobre muitos assuntos ainda, mas o nosso Tá bom. próximo apresentador já Vamos chegou. lá, tem problema. Então eu vou só perguntar para o senhor o seguinte, para finalizar, o Guilherme Cunha aqui está perguntando. Diz que o senhor defende muito o cultivo da erva mate e pergunta Defendo. sobre a estrada entre São Mateus e União da Vitória. Enfim, quando vai sair? A estrada de São Mateus União Vitória é a BR-476. Ela Ele existe. quer uma boa estrada. Não é. É. Não é Esse uma é o boa problema, estrada, Não é. Ela estava dentro do anel para pedagiar até o ano passado. Inseriram em 2019, retiraram ano passado. E lá, segundo a minha enquete, metade quer pedágio e metade não quer. O problema é que ela, a maioria das vezes, fica intransitável, buracos. Isso eu já ouvi do DENIT. A estrutura está podre. Então, já estamos Teria que trabalhando refazer toda um a capa projeto de asfalto. reestruturação e para restaurar ela vai mais de 200 milhões. E aí, restaura e pedagia ou pedagia para alguém restaurar? Né? Eu acho ruim você fazer tudo e dar na mão de alguém para só receber os louros. Então, o que eu tenho defendido? Se for para restaurar, não pedagie. Se for para pedagiar, entrega do jeito que está e façam eles gastar um pouquinho do dinheiro. Tá certo? Nós temos lá na região, eu quero finalizar aqui, a PR-364, parabenizar o governador Ratinho Júnior, o secretário Sandro,
Historicamente, em 1970 falavam do asfalto entre Irati, Rebouças e São Mateus. Está saindo nesse momento. Até o ano que vem, no primeiro trimestre, será concluído uma classe B, uma das melhores rodovias da nossa região, melhor que o 476, que é um 51, só perde para 277, onde ela está duplicada. E vai ser o melhor acesso de Cascavel, entre a 277 para a 116, a 101, para os portos e litorais de Santa Catarina e Paraná. Nós vamos ser um grande eixo e um novo contorno sul. Tem o contorno sul aqui de Curitiba, mas ele, através da 364, nós vamos economizar mais de 100 quilômetros de quem vem da região de Cascavel, noroeste, oeste, e quer ir até o litoral, até os portos, sem precisar passar aqui pelo contorno sul de Curitiba. Então quero enaltecer, porque há mais de 50 anos nós esperávamos. Né? Também lá na minha cidade, um hospital de mais de 17 milhões sendo construído, né? Com toda a dificuldade, claro, nesse momento de pandemia, e eu vejo que o governo do estado tem realmente trabalhado em obras importantes em todo o estado. Isso nós temos que tirar o chapéu. Apesar do lockdown, essa parte está boa. Apesar de tudo isso, mas eu vejo que situações emblemáticas estão sendo resolvidas e isso eu quero enaltecer o governo do estado, principalmente a 364. Luciane, não parece, mas eu tenho 37 anos, tá? Primeira vez que sei, né, na política, não fui vereador, não fui prefeito, estou deputado, não quero morrer assim, não quero não quero que isso seja uma profissão. Deus me deu essa oportunidade, só tenho a agradecer e nunca vou questioná-lo por isso. E Deus vai me dizer se mantém ou não. Não sou eu, Deus e a população. Enquanto estiver, estarei brigando por essas questões emblemáticas, muitas vezes incompreensíveis, mas eu sempre penso de uma maneira, do jeito que eu cresci. Né? Lá no interior, a forma que a gente sempre cresceu e viveu e que muitas vezes não é compreendida. Mas eu tenho um discurso que pode levar 5, 10, 20 anos, vou continuar o mesmo, porque a realidade do pequeno precisa ser levada adiante, né? Assim como tantas outras que nós temos dentro do grande centro, da região metropolitana, né? Mas eu trago essa voz porque foi onde e a forma que eu me criei, né? Comendo batata doce, né? Plantando fumo e levando para a roça virado e chá gelado, né? É dessa forma que eu cresci, não tenho o que fazer. O senhor foi picado pelo bichinho da política, e esse bichinho quando ele pica, eu acho que ele vai ficar aí por bastante tempo ainda. Ele meio que vicia, não gente. Não, mas sabe, só para encerrar, eu tenho medo do poder. Eu não sei lidar com ele. E por quê? Porque quanto mais eu vejo que eu tenho condições, mais eu tenho receio disso, entende? E tem muitos que não sabem viver sem ele. E eu não sei viver com ele. Porque o poder pode fazer com que você se transforme, você deixe de ser a pessoa que você sempre foi. E o maior medo que eu tenho é deixar de ser deputado e alguém me dizer: Emerson, você não é mais o mesmo. Então, eu tomo muito cuidado todo dia. Eu peço a Deus que me mantenha como eu sempre fui e assim que eu quero sempre ser. Sem nariz em pé, deputado. Tá certo, Me apresente o seu assessor, que a gente viu ele aqui no vídeo. Jornalista Lucas Pollack. Lucas, prazer em conhecê-lo. Seja bem-vindo aqui à Rádio TV da Mandaré. Acompanhando aqui, né, da assessoria, uma pessoa fantástica. Eu fui conhecido na minha campanha por ser a campanha dos Piá. Né? Como é que foi a campanha dos Piá? Eu e mais 5 e nós fizemos a campanha. O que é? Nem vereador não se elegia com a estrutura que eu tive. E eu virei deputado. Aproveitou a onda Bolsonaro também, né, deputado? Tenho rapazes aí, né, pessoas que estão na política. O Lucas é um grande profissional, assim como os outros, né, que não vou citar o nome de todos, mas assim, em nome dele, eu agradeço a minha equipe, a minha assessoria, que é fantástica e que entende o espírito da política que eu quero levar, né, a todos. Não aquela... É diferente, tá? É diferente. E é assim que eu quero permanecer. Não vim para ser igual, vim para ser um pouquinho diferente, mas manter a raiz que que meu pai pregou, que minha mãe me ensinou, entende? E que eu tenho o maior respeito e orgulho de mostrar sem vergonha nenhuma, né? Quando eu era jovem, quando a professora chamava meu nome no colégio, na chamada eu ficava vermelho. Tão envergonhado que eu era. Mas a vida vai nos ensinando. Aos 19 entrei, né, comecei a tocar uma rádio. É mesmo? Eu sou, né, radialista.
A família tem uma rádio lá em São Mateus, e com 19 anos eu comecei a tocar a rádio, né? E veio a paixão pela comunicação, 10 anos advogando, fiz doutorado na Argentina e hoje eu me dedico exclusivamente ao mandato. E espero assim até o ano que vem, né? E depois o povo e Deus dará o seguimento ou não a nós. E dessa forma nós seguimos. Obrigado, Luciane. Obrigada. Eu vou contrariar o Requião, né? Gostei muito de vir aqui. José, né? Tranquilo. Vai na fé, José. Estamos até aí. a próxima oportunidade. Até a próxima. Obrigada. Desculpa Obrigado, você deputado. que eu não li não consegui ler todo mundo, mas desculpe, na próxima a gente lê os outros comentários. Obrigada a todos vocês que nos acompanharam. Vocês vão ficar agora com o Show da Noite, Cláudio o Cláudio Santos. Obrigado. Valeu, Tchau. valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.